Fala aí, querido ouvinte, como é que vai? De volta na série Templo Vazio, onde a gente conversa um pouco sobre coisas relacionadas à igreja, de uma maneira bem generalizada, assim, sabe? Esses dias eu vi um post no Insta falando sobre a religião da Lisa Simpson. Me chamou a atenção a reflexão que eu tive lendo aquele post. E eu gosto de Simpsons, ok? É uma série assim que eu gosto. Não digo que sou fã que assiste o tempo todo, mas é um desenho que eu assisto há muito tempo e eu ainda assisto hoje em dia. E eu gosto. Tanto é que a maioria das figurinhas do meu WhatsApp são dos Simpsons. Mas ok. Vamos fazer uma contextualização básica aqui. Toda a família Simpson ela vai à igreja no domingo. Não lembro o nome da igreja agora. Tem muitos detalhes a respeito desse negócio que eu não lembro, assim. Eu vejo os Simpsons por assistir. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fica decorando detalhes e não sei o que, assim. Eu só gosto. Todo domingo a família Simpson vai à igreja. E tem muitas cenas sobre isso. E o pastor da igreja, ele é um dos personagens que aparece de maneira recorrente, sabe? Então, querendo ou não, a religião é algo presente ali entre os personagens. Só que se você observa bem ali, os personagens ele não dão muito crédito a tudo que a religião oferece. A fé, principalmente. Na verdade, eles são puramente religiosos, não são pessoas de fé. Principalmente o Homer Simpson, porque a primeira coisa qualquer problema que ele tem, a primeira coisa que ele vai fazer é se afogar num bar cheio de bebida. Isso não é atitude de um cristão. Marge Simpson, ela tá sempre ansiosa, sempre preocupada. Há cenas raríssimas em que ela se devota à oração, mas não diria que ela é uma pessoa devota à fé que ela diz ter. O próprio pastor tem vários episódios em que ele se demonstra alguém muito deprimido, muito sem esperança, muito sem fé. O que é contraditório, porque ele é um pastor. A esposa dele é uma fofoqueira, entendeu? A filha dele é uma criancinha insuportável. Não existe ninguém ali que seja de fato alguém que reflete o caráter de Jesus. E nem é o propósito do desenho, né? Diga-se de passagem. É um desenho de comédia feito lá na década de 80 ou 90, um desenho muito antigo. Então, assim, não tem por que você querer encontrar Deus ali, porque não é a intenção do desenho. Mas existe muitas. Mesmo não refletindo a fé em Deus, ele reflete muito a sociedade e a maneira como a gente funciona hoje em dia. Então, tem, enfim, pessoas corruptas, pessoas beberronas, pessoas mentirosas, pessoas que, enfim, tem todo tipo de arquétipo ali naquele meio, sabe? E são pessoas que refletem pessoas reais. Então, você com certeza vai conhecer alguém que talvez lembre alguém em alguns aspectos. Tudo que tá ali, na verdade, ele reflete fatores que há dentro da sociedade e como a gente se relaciona. Então, não existe nada de novo ali nos Simpsons, ok? Que não aconteça na vida real. Onde eu quero chegar no meio disso tudo? A relação que os Simpsons têm com a igreja é a relação que muitas famílias hoje, no mundo real, têm com a igreja também. Entendeu? Ou seja, eles não levam isso muito a sério. Eles não levam em consideração o relacionamento profundo com Deus. Para eles, a fé, ela se resume a ir na igreja no domingo e participar de alguns eventos e ter uma fama de boa pessoa, sabe? Eis a questão, Lisa Simpson. Lisa Simpson, ela é uma personagem muito inteligente, muito estudiosa e ela é alguém que sempre questiona tudo de uma maneira legítima e funcional. Gosto da Lisa. Em determinado episódio, ela começa a questionar a conduta que algumas pessoas têm, inclusive dentro da família dela. Na verdade, esse questionamento começa dentro da casa dela, a respeito da própria fé e da própria igreja. Porque aquilo que é ensinado dentro da igreja, aquilo que é dito a respeito de Jesus, não combina, não se associa com aquilo que ela vive dentro da própria casa. Há uma incoerência, sabe? É um Deus que só existe dentro da igreja, é um Deus que não existe na vida real dentro da casa dela. E eu sei exatamente o sentimento de Lisa Simpson. Eu sei exatamente o que é viver isso. E é uma droga. Em um determinado episódio, a igreja ela pega fogo, né? Nesse meio desse questionamento que a Lisa Simpson tem a respeito da própria fé, a igreja pega fogo, o empresário compra a igreja, reforma, e nessa reforma ele transforma a igreja, ele modifica a igreja colocando vários outdoors, muita propaganda, o culto vira um show pirotécnico,
sabe? E, enfim, qualquer semelhança com igrejas reais por aí é pura coincidência, né? Enfim, a Lisa Simpson, ela fica muito mais confusa ao ponto de gerar indignação nela. Porque ela não consegue encontrar sentido naquela fé. Nada que ela vê ali em volta dela faz sentido, porque não é compatível. Não é real, entendeu? E nada daquilo consegue saciar o vazio que há dentro dela. E por mais que seja estranho eu estar falando de um personagem, ele é um personagem que reflete pessoas reais, entende? Então, assim, tem muita gente que quer encontrar sentido na própria fé, mas por falta de coerência entre a igreja, aquilo que é dito a respeito da igreja e as pessoas que frequentam a igreja, não há coerência entre esses três discursos e a pessoa acaba ficando confusa e buscando respostas em outros lugares, que foi o que a própria Lisa Simpson fez. Ela começou a buscar diferentes tipos de fé, diferentes religiões, até que ela encontrou o budismo e então ela se declara budista. Tem episódio que ela vira vegetariana ou vegana também, eu não tenho certeza agora. Enfim, e aí ela vira budista. E a princípio a Marge, que é a mãe dela, ela fica muito preocupada, achando que a filha dela vai pro inferno. E tem todo um discurso que a respeito disso, e sobre tolerância, e sobre respeito, e sobre acolher. E é um discurso que, enfim, em parte pode ser associado aos LGBTs também, talvez, não sei. Talvez eu fale sobre isso num outro episódio também. Os Simpsons, se você olhar assim com calma, na verdade, qualquer filme ou série, se você olhar com calma, tem muito a se aprender a respeito das relações humanas, porque a arte imita a vida imita a arte. E então, existe toda uma discussão entre a Marge e a Lisa a respeito de várias coisas sobre como a Marge quer que a filha dela vá pra igreja, porque ela não quer que a filha dela vá pro inferno. Então, elas entram num acordo onde a Lisa, ela continua indo pra igreja nos domingos, mas depois ela vai frequentar o templo budista e fazer as práticas de fé de acordo com o que ela acredita. Na prática, a rotina da família Simpson não mudou muito, porque eles continuam indo na igreja no domingo. Mas a rotina da Lisa, ela mudou, porque ela acabou encontrando uma resposta que a satisfazia em outro lugar. Por que esse rolê todo da Lisa Simpson? Porque isso acontece na vida real também, sabe? Não é pra condenar que eu falo isso, não é pra ficar botando o dedo na cara de ninguém. Eu falei isso nos outros episódios do Templo Vazio. Quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, pesa no meu coração, por quê? Porque existem pessoas que estão tão perto e incrivelmente longe de Deus. E aí a primeira reação que a gente tem é a mesma que Adão teve no princípio disso tudo. Adão fez besteira e a primeira coisa que ele fez foi o quê? Colocar a culpa em outra pessoa. A gente vê uma situação dessa e a primeira coisa que a gente faz é o quê? Encontrar o culpado. Eis a questão. Todo mundo tem um pouco de culpa. Eu falo um pouco sobre isso no episódio Culpados, em que eu falo sobre a pandemia e o Covid-19 e não sei o quê. Eu falo um pouco sobre relação de culpa e arrependimento. Vai lá ouvir. Eis a questão. A primeira coisa a nossa reação diante de uma situação como essa é encontrar o culpado. Achar que, mas isso está acontecendo por causa de quem? A culpa é de todo mundo, entendeu? As relações ali, elas não acontecem da maneira que deveriam, porque ali ninguém se esforça da maneira que deveria. Tem uma frase, se não me engano, do Francis Chan, em que ele diz que se todo mundo na sua igreja se empenhasse para ser um cristão do mesmo jeito que você, como essa igreja seria? Isso me faz pensar, porque assim, eu sou cristã, mas eu vacilo, sabe? E se tem algumas coisas que eu não levo tanto a sério, eu reconheço isso, eu preciso levar mais a sério. Então, se realmente todo mundo levasse o cristianismo meia boca, assim, a série só no fim de semana, o que seria do cristianismo, sabe? Isso não muda nada na natureza de Deus, na natureza de Jesus, e ele é perfeito do jeito que ele é. Mas nós temos as nossas responsabilidades, sabe? E se você declara que Jesus é seu único e suficiente Salvador, então você não pode simplesmente viver a vida do jeito que você quer, porque isso não é coerente com aquilo que você fala. Entende o que eu quero dizer? Eis a questão. A religião da Lisa Simpson é a sua religião também? A fé que você professa ter tá coerente com as atitudes que você anda tomando? Esse é um pensamento, assim, que eu quero te entregar agora. Existe coerência no que você fala, no que você sente, no que você faz? Existe coerência no seu discurso e na sua prática? Eu quero te convidar a pensar um pouco sobre isso, sabe? E talvez você olhe para a igreja num momento como esse, no momento em que nós temos muitas perguntas e é frustrante você não encontrar todas as respostas do jeito que você quer. Quero te convidar a refletir um pouco a respeito da coerência e do que se o que você acredita é aquilo que você faz e se você faz aquilo que você acredita. E
não se frustre quando encontrar pessoas que vão na igreja no domingo, mas só que na segunda-feira bebem até cair, entendeu? Não se frustre se você encontrar líderes que estão mais preocupados em fazer outras coisas do que buscar a face de Deus. Não se frustre quando você descobrir que crentes que estavam tão ativos dentro da igreja acabarem saindo. Ao invés de você olhar para essas situações e se frustrar, olha para Jesus e tenta entender da onde veio isso e busca trabalhar para que isso não se repita. Porque, querendo ou não, são pessoas que estão sendo perdidas. São pessoas que acham que estão sendo salvas, mas não estão. Pessoas que acham que estão conquistando algo, pessoas que acham que estão indo no caminho certo, mas estão indo no caminho da perdição. Isso é grave, sabe? Isso é muito grave. Eu escuto muita gente criticando líderes, criticando pastores, criticando o que seja quem for, mas não há compadecimento, não há compaixão por aquelas pessoas. Então, antes de você só criticar um pastor por ele ter falado alguma coisa, vai orar pelo cara, sabe? Porque isso é zelo pela igreja. Não permita que a sua igreja vire um show pirotécnico somente. Não permita que a sua igreja vire paredes com propagandas e outdoors, entendeu? Não permita. A igreja é muito mais do que isso. Mas cabe a você fazer alguma coisa, sabe? Não adianta você ficar só criticando os outros que não fizeram alguma coisa se você também não leva a sua fé a sério. Você também não está disposto a dar a sua vida pela igreja. Se você está disposto a dar a sua vida pela igreja, nesse caso tudo bem, faça o que você quiser. Mas se você só quer criticar e continuar no banco, achando que a sua vida vai se resolver por causa disso, o caminho não é esse. Esse não é o cristianismo vivo e verdadeiro. O cristianismo não se vive só no domingo, ele criou todos os dias, não só o dia do descanso. Enfim, era mais essa reflexão mesmo. Seja coerente com aquilo que você acredita e com aquilo que você faz. E se você observa a incoerência à sua volta, ora a respeito disso. Não abrace a justiça própria. Não ache que você vai mudar o mundo com a força do seu braço. Não vai. Olhe, porque Jesus vai voltar para uma igreja gloriosa. Cabe a nós trabalhar para que isso aconteça. Ok? É isso aí. Assista os Simpsons, mas lê a Bíblia antes. E vida que segue. Paz.